meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, quarta-feira, dia 18/8/2020, certo? Hoje teremos duas aulinhas, uma de português e outra de ciências, certo? Então, vamos começar por português. Então, nosso conteúdo de português hoje é número do substantivo. Número do substantivo. Essa unidade, nessa terceira unidade, nós já estudamos gênero do substantivo. Estão lembrados? Gênero do substantivo tem a ver com masculino e feminino. A gente aprendeu que os artigos masculinos é o, os, e uns, e o feminino é a, as, uma e umas. Nós aprendemos isso, não foi? Pronto. Aí hoje nós vamos aprender sobre número do substantivo. Já vimos gêneros, agora números. Ainda tem mais coisa relacionada a substantivos. Mas hoje, número. E quando a gente diz número, já relaciona o que é. Tem a ver com quantidade. Então, a gente vai aprender hoje como a gente define a quantidade de um substantivo, certo? Então, nosso conteúdo, peguem aí o livrinho de vocês, está na página, página 82, número do substantivo, certo? Então, na página 82, está aí dizendo a que se refere. Então, como tia já disse, número do substantivo quer dizer a quantidade. Por exemplo, aí no livrinho de vocês tem. Como é que a gente define quantidade? Singular, que é uma coisa só, e plural, que é duas ou mais coisas. Número, né? Singular, uma coisa só, plural, duas ou mais coisas. Aí no livrinho de vocês tem o exemplo. Livro, livros. Então, livro singular, livros plural. Certo? Então, o nosso livro diz assim, que geralmente é muito simples mudar o número do nosso substantivo, mudar a quantidade. Livro, um livro, livros, por exemplo, copo, copos, ó, eu mudei o número. Copo é um copo só e copos é dois ou mais copos. Mala, mala, uma. Malas, duas ou mais. Então, número do substantivo tem a ver com quantidade. E quantidade a gente define como singular, uma coisa só, e plural, mais de uma, tá certo? Então, tem esse exemplo de livros, aí deu copo, deu malas, tem muitos outros, casa, casas. E quer dizer o seguinte, que tem número de substantivo, tem substantivo que é fácil para a gente mudar o gênero, mudar o número. É só acrescentar o S, como mala, malas, só acrescentei o S. Livro, livros, só acrescentei o S. Copo, copos, só acrescentei o S. Alguns substantivos é muito fácil mudar o número, só acrescenta o S. Mas há substantivos que a gente precisa ter atenção, que eles não mudam só o S. Para que eles saiam do singular para o plural, eles muitas vezes não muda só o S, muda outras coisas. Então, é isso que a gente vai fazer agora, aprender regras. E existem regras para números do substantivo, tá certo? Aí a gente vai ver devagarinho, com calma, que vai dar para entender tudo direitinho. Todos os exemplos que tia vai dar, tem eles aqui no seu livro. Tudo pontuadinho, um atrás do outro, tia vai na sequência, você vai só prestando atenção, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o primeiro. A nossa regra diz assim, que toda palavrinha, todo substantivo. Lembram o que é substantivo? Estão lembrados? Deixa a tia só lembrar. Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. Qual o nome disso aqui? Quadro, não é isso? Então, quadro é um substantivo, porque quadro dá nome a esse ser aqui, que é esse quadro. Então, substantivo é isso. Então, a primeira regrinha diz assim, que todas as palavras terminadas em R,
R, Z e S. Quando eu vou passar para o plural, eu acrescento S. Aí amor, aí vai ficar amores. Juiz, vai ficar juízes. E mês, vai ficar meses. Veja que é diferente da regra comum. A regra comum só acrescenta o S. Como copo, aí acrescenta só o S e fica copos. Já aqui, ó, não dava para acrescentar só o S, senão ficaria sem sentido. Imagina se aqui em amor eu acrescentasse o S. Não daria certo. Em juiz, também não. E mês, também não. Terminar com 2 S de jeito nenhum. Então, essa é a primeira regra. Quando eu vou colocar no plural, palavrinhas terminadas em R, Z e S, eu acrescento o S, tá? Então, essa é a nossa primeira regrinha. Vai marcando o X aí no que tia tá explicando, tá certo? Que tia tá na ordem, bem direitinho aí do livro de vocês. Outra regra dos substantivos diz assim, que todas as palavras terminadas em M, quando eu vou passar para o plural, elas perdem o M e ganham o NS. Por exemplo, álbum. Quando eu vou passar para o plural, eu tiro o M e coloco o NS. Aí vai ficar álbuns. Tia viu agora que tá faltando um acento de álbuns. Tia coloca já. Então, álbum vai ficar álbuns. E jovem, eu também tiro o M e vai ficar jovens. Coloco o NS. Então, essa é a primeira regrinha. R, Z e S. Segunda regrinha, palavras terminadas em M. Eu tiro o M e acrescento NS. Tá bem? Pronto. Nossa segunda regrinha. Vamos para a nossa terceira regrinha. Nossa terceira regrinha diz assim, que todas as palavrinhas terminadas em ao, el, ol e u, eu vou acrescentar o, vou tirar o L e vou colocar o is. Ó, anel, el, quintal, ao. Aí vai ficar anéis, vou tirar o L, e quintais, vou tirar o L também. Então, a nossa terceira regra diz que quando os substantivos, anel e quintal, substantivos terminarem em ao, el, ol e u, menos o i. O i daqui a pouco tia diz. Então, vou tirar o L e vou acrescentar o is. Certinho? Essa nossa nossa terceira regra. Nossa quarta regra diz assim, que quando a palavrinha termina em il, veja que tia aqui falou ao, el, ol e u. O il ficou fora. Aí o il entra aqui nessa nova regra. Diz assim, que todas as palavrinhas terminadas em il, que forem oxítonas, que a sílaba mais forte foi essa última aqui, eu tiro o L e acrescento is. No caso, funil, vai ficar funis. E quando a palavra é paroxítona, a sílaba mais forte não é a primeira, a sílaba mais forte não é a última, é a antepenúltima. Então, eu tiro L e acrescento eis. Tia vai repetir. Quando a minha palavra é paroxítona, significa que a minha sílaba mais forte não é a última, é a penúltima. Então, eu tiro L do il e acrescento eis. Certo, tia? É só ver bem direitinho, prestar atenção no livro, ler de novo a regrinha, que não são muitas regras, tia entende. Tia, vou ter que decorar todas essas regras? Não, não vai ter que decorar. Você vai aprender ao longo do tempo, mais escrevendo do que falando. Quando você fala corretamente. É só na hora de escrever que realmente tem que escrever correto também.
tá certo? Mas falar a gente já fala assim. Então, funil, funis e útil, úteis, tá bom? Pronto, outra regrinha. Então, a minha regra diz que todos os substantivos terminados em ão, olha aqui, ó, irmão, capitão, confissão, todos terminaram em ão, não foi? Quando termina em ão, ele vai variar. Ele vai ficar ou ãos, ou ães, ou ões. Como é que eu vou saber? Quando eu ler a palavra, quando eu for escrever. Por exemplo, irmão. Aí vai ficar irmãos. Não poderia ficar irmão, eu colocar o ões, porque senão ia ficar irmões. Existe irmões? Não. Então, quando a palavra terminar em ão, ou eu vou passar ela para o plural, usando ãos, ães ou ões, certo? É só prestar atenção no som, no fonema. Pronto. Nossa, 1, 2, 3, 4, 5. Nosso quinto exemplo. Deixa eu aqui colocar o acento de algo que tia não tinha colocado. Pronto, ficou certinho. Agora nós vamos para o nosso sexto exemplo. Pronto, outra regrinha. Outra regrinha nos diz que substantivos terminados em S e X, o que eu vou mudar nele não é acrescentar outro S, no caso, ou qualquer uma dessas regras aqui. Não, o que eu vou fazer é mudar o artigo, que a gente já estudou, foi esse dia. Então, mudar o artigo. Então, o bônus. Aí, se for passar para o plural, aí vai ficar os bônus. Bônus não muda. O fênix, ou se for passar para o plural, vai ficar os fênix. Então, o que eu vou mudar aqui é o artigo. Tá certo? Mudo o artigo, eu não mudo o substantivo, eu mudo só o artigo que vem antes aqui. O bônus, os bônus. A fênix, as fênix, certo? Mudei só o artigo. Essa é a nossa outra regrinha. Preste atenção nas palavras que terminam com S e com X. E vamos de regras. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Mais uma regra. Deixa eu pegar. Pronto. Essa regra agora aqui é assim, diz assim, que quando eu vou passar para o plural, uma palavra que ela tem dois substantivos, como por exemplo a palavra porco-espinho. A gente estudou substantivos compostos, lembra? Que eles eram formados de duas palavras, né, separados com um hífen. Pronto. Então, quando eu vou passar para o plural, uma palavra que são dois substantivos, no caso compostos, como porco-espinho, o que é que eu faço? São dois substantivos. Porco é um substantivo e espinho é outro. Então, o que é que eu faço? Eu coloco no plural todos dois. Aí vai ficar porcos, espinhos. Porque os dois são substantivos. Todos dois dão nome a um ser. Esse dá nome a um animal e esse dá nome àquela parte da flor, que é o espinho. Então, substantivo, palavra, dá nome ao ser. Então, porco, porcos e espinho, espinhos. Certo? Dois substantivos. Vamos lá para mais uma regra. É muita regra, mas a gente aprende no dia a dia. Vai dando tudo certo. Pronto. Nossa outra regra diz o seguinte, que quando é um substantivo composto, de novo, ó, substantivo composto, sabiá preto. Então, sabiá é um substantivo porque está dando nome ao ser, está dando nome àquele animal. E adjetivo da qualidade. Então, está dizendo que esse sabiá que ele é preto, é a qualidade dele. É a qualidade desse substantivo. Então, quando eu vou passar para o plural uma palavra que tem um substantivo
dá nome ao ser, e um adjetivo que dá qualidade, eu também coloco todas duas no... Eu também coloco todas duas no plural. Sabiá, sabiás e preto, pretos. Tá vendo? Sabiá, sabiás, preto, preto. Substantivo e adjetivo. Nome ao ser e qualidade ao ser, tá bom? Tia tá explicando bem devagarinho para que você vá entendendo aí também bem pausadamente, sem tanto se aperrear com tantas regras, viu, tia? Não se preocupe não, que dá tudo certo. Então vamos lá. Novamente, quando eu vou colocar no plural um substantivo, no caso composto de novo, todos esses são compostos, né? Que essas duas palavras, uma é um numeral e a outra é um substantivo, eu também coloco um S, coloco no plural todas as duas palavras. Como é, tia? Aqui é um numeral, né? É primeira, segunda, terceira, quarta, não é numeral? Pronto. E dama é um substantivo, né? Dama dá nome a um jogo, no caso aqui é uma mulher. Então, aí eu vou passar para o plural, aí eu faço primeira e primeiras, dama, damas, certo? Mais uma regrinha. Terminamos já. Vamos lá. De novo, substantivo composto. Quando minha palavra, meu substantivo composto, tiver um verbo e um substantivo, eu repito a primeira palavra e só boto no plural a segunda. Como assim, tia? Um verbo, verbo indica ação. Correr, andar, pular, sorrir, cantar, bater é um verbo, porque indica que eu estou fazendo alguma coisa, estou praticando uma ação. Então, bater é um verbo, bate, no caso bate, bater não, que é bate. Bate é um verbo e boca é um substantivo, né? Boca dá nome à boca. Pronto, então um verbo e um substantivo. Quando for um verbo e um substantivo, aí eu repito o verbo, não coloco no plural, ó, continua bate. Agora, bocas eu coloco no plural, ó. Bate bocas. Bom, vamos lá. Para nossa... Deixa aí. Até que enfim, nossa última regrinha. Vamos lá. Como é que eu passo para o plural os substantivos em que as palavras são repetidas? Repetidas, como quero, quero, como tico, tico. Como é que eu faço para passar para o plural? Então, se as palavras são repetidas, são as mesmas palavras, quando eu vou passar para o plural, a primeira palavra eu repito, não mudo nada, e a segunda que eu coloco o S, vai para o plural, que fica tico-tico, e no plural fica tico-ticos. Pronto. Pronto, tia. Acho que terminamos. Tá, deixa eu aqui olhar se tia ainda quer falar alguma coisa daqui. Não. Tia quer só reforçar aqui mesmo. Vou fazer uma revisão bem rapidinha. Ó, número do substantivo. Então, vamos lá. Número tem a ver, como tia disse, com quantidade, singular e plural. Então, passar para o plural. Palavras que terminam em R, Z e S, eu acrescento S. Quando não são aqueles substantivos simples que eu coloco só o S, tá? Palavras terminadas com M, eu tiro M e acrescento NS. Álbum, álbuns, jovem, jovens. Palavras terminadas em AU, essa regra aqui. AU, EL, OL e U, eu acrescento IS. Tiro L e acrescento IS. Agora, quando é terminada em IU, aí, se minha palavra for oxítona, na sílaba mais forte, for a última, eu acrescento is. Se for a penúltima, eu acrescento eis. Pronto. Palavrinhas terminadas em ão, vai variar. Eu posso passar para o plural
colocando ãos, ães e ões. Você lê a palavra e você vai ver qual desses aqui entra na palavra que você está passando para o plural. Como tia disse no caso aqui, irmão tem que ser irmãos, porque ficar irmãos não daria certo. Pronto, palavrinhas terminadas com S, X. Eu não mudo, não acrescento nada, eu mudo aqui o meu artigo. O ônibus, os ônibus, a fênix, as fênix, certo? Aqui, se meu substantivo, se minha palavra são dois substantivos, dois seres, porco e espinho, eu boto no plural todos dois, porcos e espinhos. Se eu tenho um substantivo e um adjetivo, substantivo, nome ao ser, adjetivo, qualidade ao ser. Então, também passo para o plural os dois, sabiás e pretos. Se a minha palavra, o meu substantivo, tiver um numeral e um substantivo, numeral primeira, substantivo, nome ao ser, dama. Então, todos dois passam para o plural. Primeiras damas. Se eu tiver um verbo e um substantivo, verbo, ação. Então, tudo que está se fazendo, correndo, brincando, é um verbo e o substantivo, nome do ser, no caso, a boca. Então, no caso aqui, o verbo eu repito e só vou colocar no plural o substantivo, boca e bocas. E palavras repetidas, eu sempre vou repetir a primeira, como tia disse, quero, quero. No caso, quero, quero, vai ficar quero, queros. Então, aqui, tico, tico, ficou tico, ticos. Tá bom, tia? Muitas regras, tia fica até cansada de explicar, de falar. Mas, ó, não se preocupa, vai com calma, que isso aqui a gente vai aprender no dia a dia. À medida que a gente vai falando, a gente vai identificando nossos erros na fala. E quando a gente identifica o erro na fala, aí a gente identifica na escrita também. E no final dá tudo certinho, tá bom, amores? Fica por aí que a gente já volta com ciências, tá bom? Beijinho. Pronto, meus amores. Tia voltou para a nossa segunda aulinha de hoje, que é a nossa aulinha de ciências. E o nosso conteúdo hoje é alimentação dos animais. Então, nosso conteúdo está aí no livrinho de vocês. Tia já está com o dela aberto. E nosso conteúdo está aí na página 50. Os animais e a alimentação dos animais. Certo? Então, vamos lá. Todo ser vivo precisa se alimentar. A gente já aprendeu que, como todo ser vivo precisa se alimentar, então todo ser vivo precisa de outro ser vivo, né, para saciar sua necessidade de alimento. Então, a gente vai aprender hoje como se dá essa cadeia de alimentação. Aí nós vamos ver algumas cadeias alimentares, certo? Aí no livrinho de vocês já tem a primeira cadeia. E essa primeira cadeia alimentar que tem no livrinho de vocês, deixa a tia vir aqui para pertinho, ó. Essa cadeia aqui é formada da cenoura, que é comida pelo coelho, que o coelho é comido pela serpente, que a serpente é comida pelo gavião. Então, isso aqui nós chamamos de uma cadeia alimentar. O gavião come a serpente o coelho e o coelho o vegetal. Certo? Então, essa é uma cadeia alimentar. A gente já aprendeu que tem alguns seres que produzem seu próprio alimento. Então, esse não precisa de outro ser, ele mesmo produz. Que são as plantas, algumas bactérias, lembra que a gente estudou, que são chamados seres autótrofos, lembram? Então, a gente já estudou isso. Então, continuando aí sobre a cadeia alimentar, a tia preparou aqui outra cadeia alimentar também, só para expandir a nossa ideia das cadeias alimentares dos animais. Então, deixa a tia colocar aqui para a gente ver direitinho. Pronto. Essa é outra cadeia alimentar. Começa com o vegetal. O milho é comido pelo rato, que é comido pela raposa, que a raposa é comida pelo leão. Então, isso aqui também é uma cadeia alimentar.
Diferente daquela que nós vimos, aquela do livro de vocês, ela também começa com o vegetal. No caso aqui é o milho, aí o rato e a raposa e o leão. Então isso aqui é uma cadeia alimentar. E como a gente divide essa cadeia alimentar? Então a gente divide ela assim. O livrinho de vocês começa falando sobre os produtores. Os produtores são justamente os que tia disse que não precisam de outros seres. Eles mesmos produzem seu próprio alimento, que são esses aqui, ó, seres produtores. Já está dizendo, eles mesmos produzem o alimento deles. São seres autótrofos, são algas, bactérias e plantas, certo? Então, a gente divide esses seres desta maneira. Primeiro, produtores, certo? Depois dos produtores, aí vem os consumidores. Consumidores é aquele que realmente precisa de outro ser vivo para sobreviver. Então, aqui nós temos, ó, consumidor e temos aí na explicação da primeira cadeia alimentar aí. Então, diz assim, que são outros animais que precisam de outros seres vivos. Não quer dizer que ele precise de outro animal. Não, quer dizer que ele precisa de um ser vivo, que pode ser um vegetal ou um animal, tá certo? Então, esses seres consumidores, eles precisam de seres vivos para se alimentarem, certo? Então, aqui, no caso, como tia já disse, o rato precisa do vegetal, que é um ser vivo, a raposa precisa de outro ser vivo e o leão também precisa de outro ser vivo. Então, esses seres são chamados de consumidores, tá certo? Consumidores. Aí, tia trouxe aqui, porque esses consumidores, eles são divididos em dois. E aqui na nossa cadeia alimentar, ele fica bem claro. Diz assim, que o nosso consumidor, ele pode ser herbívoro ou carnívoro. Você veja só o coelho. O coelho, ele come cenoura, né? Come todos esses legumes aqui. Então, ele come vegetais. Então, o coelho é um consumidor herbívoro, certo? Ele é um consumidor, ele não faz parte dos produtores, ele é dos consumidores, é um ser consumidor. Então, dos seres consumidores, ele é, no caso, herbívoro, porque ele se alimenta de vegetais, certo? Já a nossa cobra, a nossa serpente, ela é carnívora, porque ela se alimenta de outro ser vivo, no caso de outro animal. Então, ela é carnívora, porque ela come a cobra, come o camaleão. Então, os consumidores se dividem em... Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, os consumidores se dividem em herbívoro, come legumes, verduras, vegetais, e carnívoros, come carne, no caso comem outros animais. Então, no caso aqui, o rato é herbívoro e a raposa e o leão são carnívoros. Herbívoros e carnívoros, certo? E por último, vem os decompositores. O que são esses seres decompositores? Esses seres aqui, eles não precisam de seres vivos para se alimentar. Muito pelo contrário. Esses seres aqui, chamados decompositores, eles justamente se alimentam de seres mortos. Ele tanto se alimenta da vegetação morta, certo? Quanto dos animais mortos. Ele se alimenta de bactérias, de fungos. Então, eles são seres microscópicos, a gente não vê a olho nu, mas eles existem também, eles são seres vivos, mas que se alimentam de seres mortos, tá certo? Então, eles são chamados de decompositores, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando, que todo ser humano
precisa, todo ser humano não, perdão, tia, todo ser vivo precisa de outro ser vivo para sobreviver, para se alimentar. Os únicos que produzem o seu próprio alimento são os seres autótrofos, porque eles mesmos produzem o seu alimento, e o restante precisa de outro ser vivo. E esses seres vivos, esses outros seres vivos podem ser de origem animal e de origem vegetal. Então, por conta disso, existe a cadeia alimentar, que é um que se alimenta do outro, que se alimenta do outro, que aí vai. A tia mostrou aí a cadeia que tem aí no livrinho de vocês, mais essa cadeia alimentar aqui. Aí esses seres se dividem em produtores, como a tia já disse, produzem seu próprio alimento, em consumidores, que o consumidor precisa de outro para se alimentar, e esses consumidores são divididos em herbívoros e carnívoros. Os herbívoros precisam dos vegetais, dos seres vivos, que os vegetais fazem parte, e os carnívoros que comem carne, outros animais. E há animal que come o próprio animal, como a cobra mesmo, a serpente. Há alguns tipos de serpente que o topo da cadeia alimentar dela é outra cobra. Então, ela, além de ser carnívora, ela é canibal. É isso, ela come a própria espécie, tá certo? E os decompositores, como tia disse, que não precisam de um ser vivo, ao contrário, eles se alimentam de seres mortos, bactérias, fungos. E é isso, tia. Nosso conteúdo muito pouquinho, bem simples, bem legal para a gente compreender. A gente ainda vai aprender mais sobre animais, mas por hoje é só isso que tia queria falar, alimentação dos animais e a cadeia alimentar, tá certo? Na qual o homem também faz parte, mas o homem não entra nesse conteúdo aqui, só são mesmo os animais, tá certo? Então é isso, tia. Bom resto de quarta-feira, bom resto de semana. Sexta-feira nós nos vemos de novo, tá bom? Beijinho, tchau!